Você acorda e liga a televisão. Em poucos minutos, as notícias mostram enchentes devastando cidades inteiras. Em outra parte do mundo, fazendeiros observam plantações morrerem sob uma seca implacável. Enquanto isso, ondas de calor quebram recordes e incêndios florestais avançam sem controle. À primeira vista, esses acontecimentos parecem não ter ligação. Mas e se eu te dissesse que todos eles têm a mesma origem? Imagine que tudo isso começa em um lugar onde quase ninguém está olhando. Uma imensa faixa do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de distância. Não é um furacão, não é um terremoto. E nos próximos minutos, você vai descobrir como esse fenômeno silencioso desencadeia uma reação em cadeia capaz de alterar o clima da Terra inteira. Para entender esse poder, você precisa viajar até o Oceano Pacífico Equatorial. Esse enorme trecho de água funciona como uma usina de energia para a atmosfera. Ele controla a formação de nuvens, o regime de chuvas e a circulação dos ventos no mundo. O El Niño acontece quando a temperatura da superfície desse oceano fica acima da média por vários meses. Pode parecer uma diferença pequena, de apenas alguns graus, mas em um oceano tão vasto, isso representa uma quantidade colossal de calor sendo injetada no céu. Curiosamente, o nome El Niño, que significa o menino em espanhol, surgiu há séculos com pescadores do Peru. Próximo ao Natal, eles percebiam que as águas esquentavam e os peixes sumiam. Como o fenômeno surgia na época do nascimento de Jesus Cristo, deram esse nome. Mas o que aqueles pescadores não sabiam é que esse menino era, na verdade, um gigante climático adormecido. Em condições normais, o Pacífico opera em um sistema perfeito de compensação. Todos os dias, ventos constantes chamados ventos alísios sopram de leste para oeste. Eles empurram as águas superficiais quentes em direção à Indonésia e à Austrália. Lá, o calor faz a água evaporar, gerando chuvas abundantes. Enquanto isso, na costa da América do Sul, acontece um processo vital chamado ressurgência. À medida que a água quente é empurrada, águas profundas e congelantes sobem para ocupar o espaço, trazendo nutrientes e sustentando a vida marinha. Esse ciclo funciona como uma esteira transportadora de energia que mantém o clima global estável. Mas todo esse equilíbrio depende de uma única condição. Os ventos alísios precisam continuar soprando forte. E é quando eles enfraquecem que o pesadelo começa. O El Niño não avisa quando chega. Ele nasce de forma silenciosa e invisível sob a superfície. Tudo começa quando os ventos alísios perdem força ou invertem sua direção. Sem essa barreira invisível, a gigantesca massa de água quente, acumulada no oeste, começa a escorrer de volta, espalhando-se pelo centro e pelo leste do Pacífico. Na costa da América do Sul, a ressurgência de águas frias simplesmente para. O oceano não consegue mais se resfriar. O calor adicional gerado por essa mudança é monumental. À medida que a água esquenta, ela transfere uma quantidade absurda de umidade para a atmosfera. As grandes tempestades mudam de lugar, alterando a rota das massas de ar em altitudes elevadas. É como retirar uma engrenagem central de um relógio. O mecanismo inteiro começa a falhar. A conexão invisível entre o mar e o céu foi alterada e o efeito dominó é inevitável. Você precisa entender que o oceano e a atmosfera nunca agem sozinhos. Eles trocam energia o tempo todo. Quando as nuvens de chuva mudam de posição no Pacífico, elas alteram as rodovias atmosféricas que transportam a umidade pelo mundo. O resultado é uma crise global desequilibrada. Na Oceania, países como Austrália e Indonésia entram em secas severas. A vegetação vira pólvora, alimentando incêndios florestais catastróficos que duram meses. Na Ásia, as monções falham,
ameaçando a agricultura de milhões de pessoas. 2 vezes na história recente, você sentiu o ápice desse poder. No Super El Niño de 1997, que causou bilhões em prejuízos mundiais, e em 2015, quando ele se somou ao aquecimento global para quebrar todos os recordes históricos de temperatura. Mas o ciclo do Pacífico tem uma irmã gêmea. Se o El Niño é o aquecimento anormal, a Laninha é o extremo oposto, o resfriamento severo dessas mesmas águas. Durante a Laninha, os ventos alísios sopram com uma força descomunal, empurrando ainda mais água quente para o oeste e fazendo a água profunda e gelada dominar o leste do oceano. Esse resfriamento reorganiza o clima mais uma vez, virando o tabuleiro do planeta ao avesso. Regiões que sofreram com a seca no El Niño agora enfrentam inundações. Áreas que foram inundadas passam a rachar sob a estiagem. No Brasil, essa dualidade é cruel. Enquanto o El Niño castiga o Nordeste e a Amazônia com secas históricas e incendeia os rios sulistas com chuvas devastadoras, a Laninha inverte o cenário. Nenhum deles é um vilão isolado. Ambos fazem parte do ciclo natural Enos, que molda a Terra há milênios. O perigo real surge quando a humanidade se torna vulnerável demais para aguentar o impacto de suas batidas. Como a ciência consegue prever um monstro que se esconde em um oceano tão vasto? Não é adivinhação, é vigilância tecnológica constante. Dezenas de boias oceanográficas estão espalhadas pelo Pacífico, medindo a temperatura profunda e a pressão a cada segundo. Satélites no espaço monitoram milimetricamente a altura do nível do mar. Supercomputadores processam esses dados, criando simulações matemáticas para alertar governos e agricultores com meses de antecedência. Mas uma sombra paira sobre os cientistas. O que acontece com o El Niño em um planeta que já está aquecendo devido às mudanças climáticas? A resposta é complexa. O El Niño não opera no vácuo. Estudos sugerem que, em uma terra mais quente, os episódios desse fenômeno tendem a se tornar muito mais intensos e destrutivos. Imagine uma faísca caindo em uma floresta úmida contra uma faísca caindo em uma floresta seca pelo calor. A faísca é a mesma, mas o resultado no mundo aquecido é o apocalipse. É assustador pensar que tudo começa com uma sutil mudança de poucos graus na superfície de um oceano distante. Um aquecimento que parece pequeno demais para importar, mas que dobra as forças da natureza e altera vidas a milhares de quilômetros de distância. O El Niño é o lembrete definitivo de que a Terra é um organismo vivo e conectado. Oceanos, florestas e atmosfera respiram juntos. A seca ou a enchente que você vê hoje no Jornal da Noite é apenas o ato final de uma história que começou em segredo, no meio do Pacífico. Na próxima vez que você ouvir que um novo El Niño está se formando, você não verá apenas uma previsão do tempo. Você saberá que o oceano começou a escrever o destino de milhões de pessoas, porque o clima sobre a sua cabeça começa, na verdade, no silêncio das águas profundas.